Vidal Júnior, que é professor de Direito, Trabalho e Previdenciário na Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, diretor científico adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ex-assessor na vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional da Terceira Região, membro estrangeiro da Associação Argentina de Justiça Constitucional, membro do Conselho Editorial de diversas revistas jurídicas, autor de várias obras e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Satisfação em estar dividindo a mesa com o doutor. Ele nos brindará com a palestra de atividade especial do motorista profissional. Tema esse tão importante para a nossa categoria e tema tão polêmico que representa essa questão, tanto da questão da aposentadoria quanto tão mais quanto a atividade especial. Passo a palavra ao companheiro Sérgio para fazer algumas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Para nós é motivo de satisfação estar nesse seminário. Parabenizar a Petropar por estarmos dando esse aprimoramento aos nossos conhecimentos. E agora nessa nossa palestra sobre motorista profissional, inclusive a profissão que nós temos, né? Obrigado por estar aqui, doutor. Então, ficou à vontade. Então, de pronto, eu passo a palavra ao professor Marco. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, a convite do professor Sandro, que é meu colega lá na Universidade Federal do Paraná, do Dr. André Passos, que se tornou também um grande amigo desde que eu o conheci o ano passado. E a gente, desde o ano passado, já vem trocando algumas ideias a respeito desse assunto, a atividade especial, a configuração, né, da atividade especial dos motoristas, enfim, a possibilidade de uma aposentadoria especial, enfim, como tratar isso do ponto de vista previdenciário. Vocês aqui têm uma formação, uma formação jurídica, uma liderança política em relação à atuação, né, ao direito do trabalho, enfim. E a gente tem discutido, tem trocado essas figurinhas em relação à questão previdenciária. Hoje a gente já tem tido essa conversa, eu e o Sandro, sobretudo, já há algum tempo. E acho que de fato é uma lacuna, é um aspecto que tem que ser explorado. Na minha visão, eu espero estar errado, e acho que há espaço para mudança em relação a isso. Eu penso que os sindicatos atuam pouco em matéria previdenciária, poderiam atuar mais, né? Poderiam atuar mais. Minha visão, minha leitura de uma pessoa que está mais no mundo previdenciário do que no mundo trabalhista é de que os sindicatos atuam pouco, tem muito espaço para avançar. Enfim, talvez até hoje a gente aqui na conversa possa trocar algumas ideias a respeito disso, né? Que não atuem, acho que atuam pouco, minha visão, e espero, né, que esteja errado. Então essa é a minha proposta para essa conversa aqui. Para falar da atividade especial, da aposentadoria especial dos motoristas profissionais, inicialmente eu preciso falar de como se dão as aposentadorias de modo geral. Sei que essa conversa também fique muito juridiquês, mas uma breve explicação sobre como se dão as aposentadorias. Então, normalmente, as aposentadorias se dão por idade, ou seja, aos 65 anos homem, 60 anos mulher, ou por tempo de contribuição, substituindo a aposentadoria por tempo de serviço. E nesse caso, se exige para o homem 35 anos de contribuição, antigamente 35 anos de serviço, e hoje 30 anos de contribuição para a mulher, antes 30 anos de serviço. Então esse é o caminho normal da aposentadoria no sistema previdenciário brasileiro hoje, ou por idade, 65, 60 anos, ou por tempo de contribuição, 30 anos ou 35 anos de contribuição, não de serviço. Isso muda com a primeira reforma previdenciária lá em 98, no governo FHC. Então, esses são os dois caminhos normais por onde se aposentam as pessoas no sistema previdenciário brasileiro. Só é possível uma aposentadoria diferente e, portanto, especial, o nome quer dizer isso, uma aposentadoria diferente, diferenciada,
Só é possível uma aposentadoria especial, diferenciada, no caso das pessoas com deficiência, ou então, no caso de atividade especial, que é aquela que é exercida com risco à saúde ou à integridade física. Exercida com prejuízo, risco à saúde ou à integridade física. São os únicos momentos, as únicas hipóteses em que a Constituição autoriza que eu tenha na legislação uma aposentadoria diferente. Então, fora isso, hoje não é possível uma aposentadoria diferenciada, só no caso da pessoa com deficiência, não é o caso da nossa conversa aqui, e nas atividades que representem aí um risco, um prejuízo à saúde ou à atividade física. A ideia da Constituição vai no sentido de que se aquele trabalhador, aquela trabalhadora desenvolve uma atividade que explora, que gera um prejuízo à sua saúde ainda maior do que o que seria tolerável, aí se autoriza então uma aposentadoria antecipada. Essa é a dinâmica da Constituição, isso que está na Constituição. Fora isso, não é possível uma aposentadoria antecipada, uma aposentadoria, enfim, mais cedo do que esses 30 ou 35 anos de contribuição. Há uns 2 ou 3 anos se tentou aí uma aposentadoria especial dos jogadores de futebol, enfim, bobagem, né? Isso ficou para trás. São as únicas hipóteses em que a Constituição autoriza uma aposentadoria de modo mais cedo aí. Aposentadoria especial, quando corre o risco à saúde ou integridade física. É a chamada aposentadoria especial. Ela pode acontecer com 25 anos de serviço, 25 anos naquela atividade especial, ou então, se a pessoa não tem 25 anos naquela atividade profissional, entrou mais tarde, veio do trabalho rural e se transformou em motorista um pouco mais à frente, já com uns 30 anos de idade, enfim, era motorista profissional, perdeu o emprego, foi para uma outra atividade, vigilante, enfim, qualquer outra atividade. Se não acontece os 25 anos naquela profissão, a legislação também autoriza a conversão. Ou seja, o tempo que eu trabalhei em atividade especial, 10 anos, 15 anos, eu faço uma correspondência, uma proporção para o tempo comum, né, uma comparação com aqueles 35 anos. Então eu também consigo uma aposentadoria um pouco mais cedo. Não trabalho 35 anos, eu trabalho um pouco menos, mas aí a partir de uma conversão. 25 anos para 35, né? Então se eu trabalhei 10, eu vou trabalhar, aquele corresponde a 14. Enfim. Então nesse sentido. Por isso que nós temos aí um tipo de aposentadoria bastante importante, bastante vantajosa. Porque os profissionais de quem vocês são líderes sindicais, eles estão submetidos a uma condição especial, uma condição de risco e de prejuízo à saúde e integridade física. Um tipo de profissão que há um desgaste acentuado à saúde, que não é sequer tolerado. Então, o tratamento previdenciário tem que acontecer e a aposentadoria acontece antecipadamente. Então, é um tipo de aposentadoria, ou mesmo a conversão do tempo especial para o tempo comum, é bastante importante. Se a pessoa não fica os 25 anos como motorista e tem atividade especial e aposentadoria especial, pelo menos se trabalha a conversão, e isso é um aspecto bem importante. Acaba sendo até o mais comum. Hoje em dia nós sabemos que as pessoas trabalham um tanto nessa atividade, depois vão para outra, enfim, vieram do campo, enfim. Então é um aspecto importante também para ser considerado. Os tempos vão sendo somados, enfim, e aí você tem essa importância. A configuração da atividade especial, ela tem 2 momentos importantes, pessoal. Até 1995, a atividade especial e, portanto, a aposentadoria especial se dava simplesmente pelo enquadramento profissional. Ela se dava simplesmente pelo enquadramento profissional e os motoristas se encontravam previstos nessa tabela, nessa lista, enfim, nessa categoria tida como especial. Vários tipos de profissão, entre elas os motoristas profissionais. Eu vou falar em geral sobre a aposentadoria especial, sobre a atividade especial, depois eu vou me dedicar um pouco mais à categoria de motoristas. Então, até 95, o enquadramento era por... A configuração da atividade especial se dava por enquadramento profissional, simplesmente pertencer a uma categoria profissional, e de abril de 1995 para cá, nós temos aí uma mudança.
Não basta o enquadramento por categoria profissional, atividade por categoria profissional. Há necessidade de comprovação individual de que aquele trabalhador, aquela trabalhadora estão expostos aos chamados agentes nocivos, os agentes que agridem a sua saúde. Nocivos justamente nesse sentido de que são agentes que agridem a sua saúde no exercício da profissão. E não só a comprovação individual da exposição a esses agentes nocivos, como uma exposição que tem uma exigência aqui muito rigorosa da lei. A exposição a esses agentes deve ser aqui habitual, permanente, não ocasional e não intermitente, ou seja, não ocasional, não é episódica, não é de vez em quando, não intermitente, ou seja, a ideia aqui, e alguns procuradores do INSS colocam isso até no papel, nas suas defesas judiciais, não intermitente tem que ser exatamente nas 8 horas de jornada, ou, enfim, na jornada dos motoristas, enfim, que é diferenciada, não intermitente. Em nenhum momento da minha jornada de trabalho, eu não posso ter 10 minutos fora da exposição aos agentes nocivos, que já descaracterizaria a atividade especial. Exposição habitual e permanente, não ocasional, ou seja, não episódica, grave, certamente mais grave. Essa mudança da legislação 95, quando eu deixo de pensar e considerar a categoria profissional e começo a pensar no indivíduo, torna muito mais difícil a comprovação da atividade especial e, portanto, das aposentadorias. Eu trabalhei 20 anos no Judiciário Federal e é notório. O enquadramento por categoria profissional, a prova é mais simples, porque basta a carteira profissional, a filiação sindicato, contrato de trabalho, enfim. Você tem uma facilidade, é um pouco mais tranquilo. E é o real, E é o real. Certas atividades têm certas características. E quando eu jogo para o individual, é claro que é mais difícil, porque pode ser que o motorista de uma certa empresa tenha a prova, o informativo, o PPP, etc., de modo tranquilo, e outra pessoa da mesma empresa, de repente, o formulário dele não está bem preenchido, é incompleto por qualquer motivo. Porque foi preenchido de modo inadequado, porque o engenheiro do trabalho, enfim, foi desatento naquele caso, enfim. Então, há uma variação de prova conforme as pessoas, às vezes até na mesma empresa. Então, isso é muito complicado. Mas, no geral, o que eu coloco para vocês é que há uma dificuldade maior. Quando eu transfiro da categoria, do coletivo, para o indivíduo, para o trabalhador, pensado individualmente, isso se tornou muito mais difícil. Então, os processos de 95 para cá, o tempo de atividade especial de 95 para cá sempre é muito mais difícil de ser obtido na via judicial. Isso daí é notório. E as pessoas não se aposentam, ou têm dificuldade de aposentar, demoram mais, batem na trave. Então, eu tenho uma militância de 20 anos no judiciário, isso é significativo. Então, de 95 para cá, a prova da atividade especial se dá não mais através das categorias profissionais, como o motorista estava incluído, vai se dar pelos formulários, pelos informativos, formulários, enfim, que o INSS fornece às empresas, preenchem, e de 2004 para cá, através do famoso PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Especificamente, ruído e calor são dois temas que nos importam bastante para essa conversa aqui. O ruído, exposição ao agente agressivo, ruído, e agente calor, sempre se exigia um formulário técnico, claro, para aferir, em termos aí matemáticos, o que é o ruído e o que é o calor. O ruído variou ao longo do tempo, 80 decibéis, depois aumentou para 90 decibéis e depois baixou para 85 decibéis. Então, aqui, algo que a gente não precisa pensar nem do ponto de vista do direito, fere o bom senso. Eu tinha uma tolerância ao ruído de 80 decibéis, sobe para 90. Até aí, pelo menos você vai dizer, não, a audição ficou mais forte, Daqui para frente, de 97 para frente, a audição dessas pessoas, desses motoristas, ficou mais forte. Só que depois reduz para 85, ou seja, 85 decibéis, Aí minha audição ficou mais fraca um pouco. Não tem nem sentido a gente ter isso aqui, mas são os limites que devem ser observados. 80 decibéis, depois isso aumenta para 90 decibéis em 97. Em 2003, o limite de ruído cai para 85
Isso é bastante importante. Fora desses limites aqui, não é possível a configuração da atividade especial. E em relação ao calor, a dinâmica é um pouquinho diferente, porque se considera aí a parte do corpo exposta, o tempo de exposição. Então há uma variedade aqui de tempo de exposição, parte do corpo exposta, e aí o limite de tolerância é variável, ele não é fixo. Eu trabalho ali com índices variáveis. Isso também é uma conversa bem importante para nós. Essa minha conversa, pessoal, também eu preciso passar para vocês a seguinte questão. E muitas vezes o André, o Sandro ficam inconformados com isso, e a gente quase joga a CLT na cabeça um do outro, porque é o fato de que o tratamento da atividade especial é diferente no direito do trabalho e no direito previdenciário. Às vezes a categoria conquista o direito trabalhista numa reclamação, numa ação coletiva, e reconhece ali o adicional correspondente de insalubridade, periculosidade, reconhece aquela condição de trabalho, enfim, numa ação trabalhista, mas isso não se aproveita no direito previdenciário. Isso é um aspecto aqui muito importante de ser considerado. Às vezes o direito trabalhista está reconhecido e ele não necessariamente é levado para o direito previdenciário. Então, o pago adicional adquiro adicional de insalubridade, periculosidade, e reconheço aquela condição de trabalho especial, seja por negociação coletiva, seja na via judicial trabalhista, mas não necessariamente esse direito é levado para a esfera previdenciária. Quando vocês forem discutir os direitos previdenciários da categoria que vocês representam, tem que começar tudo de novo. Os direitos trabalhistas, a sentença da Justiça ao Trabalho é simplesmente um início de prova, ou seja, não vale quase nada. Eu tenho que revalidar aquela sentença da Justiça ao Trabalho, com novas provas, nova perícia, novo laudo e assim por diante. O LPCAT é tido como meramente exemplificativo. Receber os adicionais é apenas o início de prova de aquela atividade especial. Então há aqui uma esquizofrenia, né? O direito ele fica esquizofrênico nesse aspecto. O direito do trabalho trata de um jeito, e a duras penas vocês vão lá, conseguem com a negociação, com a ação coletiva, etc. E o direito previdenciário fala, não é comigo, não é comigo, eu não participei disso, enfim, vocês refaçam esse processo aqui. Então, claro que há um novo caminho, uma nova ação judicial, enfim, uma nova etapa para a defesa desse direito. E nós temos aqui, enfim, uma dificuldade adicional. Então, uma questão que tenho pensado muito, em conjunto com o Sandro, enfim, a gente tem essa discussão muitas vezes, é a ideia de eventualmente um uso estratégico do direito do trabalho, enfim, já pensar a longo prazo. Tá? Porque, de fato, o tratamento normativo é diferente no previdenciário e no direito trabalhista. O direito do trabalho não necessariamente é aproveitado no direito previdenciário, há que ter uma outra reflexão, uma outra atuação. Tá? Então, esses são os aspectos gerais, pessoal. Isso aqui são os aspectos gerais a respeito da atividade especial que leva a uma aposentadoria especial também, ou a conversão e o aproveitamento desse tempo na previdência, na aposentadoria dos segurados. Trazendo agora do geral para o particular, enfim, falando da categoria dos motoristas profissionais, então estou falando em geral, agora trazendo para a categoria em específico, nós temos o seguinte: na legislação anterior, na legislação que vigorou até 1995, e para esse momento, para esses períodos, né, até 95 ainda é a normativa que deve ser pensada, que deve ser utilizada, nós tínhamos aí a profissão de motorista profissional, bem como ajudante de caminhão, cobradores de ônibus. Essas profissões estavam ali elencadas na lista de profissões que eram atividade especial, que configuravam atividade especial. Então, até 95, a minha leitura é de que a jurisprudência é bem tranquila, enfim, a atuação do INSS nem tanto, mas a jurisprudência é bastante segura, bastante precisa quanto a isso. Então, o decreto
o anexo lá do decreto 83.080 de 79, ele estipulava de modo muito tranquilo, muito claro, que o motorista profissional, ajudante de caminhão, cobrador de ônibus, tinham direito à aposentadoria especial, estavam em uma atividade especial, de modo expresso. Então, é um direito mais tranquilo de ser enfim, obtido. Aqui, a ideia é de que nós temos aqui uma presunção legal. A lei diz, motorista profissional, simplesmente atribui direito. Então, o tempo de trabalho exercido até 1995, a configuração para o motorista profissional e a cobrador de ônibus, ajudante de caminhão, isso aqui está mais tranquilo. É praticamente a letra da lei. Então, até 1995, ainda que esse direito seja exercido hoje, seja discutido hoje numa aposentadoria, a pessoa vai hoje no INSS discutir o seu tempo de trabalho e buscar a sua aposentadoria, então até 95 isso é bem tranquilo. A jurisprudência, ela nos traz algumas surpresas, mesmo assim. Então, ainda que eu tenha presunção legal, até 95, motorista profissional é atividade especial, tem direito à aposentadoria especial, ainda assim, a jurisprudência nos dá algumas surpresas. Então, por exemplo, eu já vi discussões a respeito do tamanho do caminhão. A legislação, em hipótese alguma, fala isso. Discutir o tamanho da carga, o tamanho do caminhão, mas a jurisprudência às vezes vai discutir se o caminhão é pequeno, é grande, volume de carga transportado, ou seja, ativismo judicial para tirar direitos da classe trabalhadora. Então tem essa questão. Então já se preparem para uma atuação nesse sentido. A lei fala, olha, você tem direito. E aí a magistratura federal vai lá e fala, não, mas talvez você não tenha. Vamos ver o volume de carga, o tamanho do caminhão, enfim. Então essas bobagens aparecem aí. Tá? Então tem essa situação. Outra situação, né? Não teria direito, né? Jurisprudência inventando modo, né? Não teria direito à configuração da atividade especial e depois da aposentadoria diferenciada, caso aquele motorista profissional não tenha habilitação profissional, aquela carteira de motorista específica ou qualquer tipo de exigência. A lei também não fala isso. Se de alguma maneira essa pessoa foi empregada como motorista profissional, foi admitida nessa seara profissional, não tem por que suprimir o direito. Alguma irregularidade de trânsito ou, enfim, alguma exigência profissional não tem sentido nesse momento. Já foi trabalhado dessa maneira, já trabalhou assim. Qualquer, digamos, irregularidade, incompatibilidade não deve ser apresentada na questão previdenciária. Mas a jurisprudência às vezes inventa essas questões. Outra questão, que também a jurisprudência às vezes exige e sem base legal, simplesmente inventa uma exigência. Ainda que exista a presunção legal, até 95, a atividade de motorista profissional é especial, muitas vezes a jurisprudência vai exigir um laudo pericial. E para esse período não é necessário. Só de 95 em diante, 1995 em diante. Portanto, a gente tem aqui, enfim, algumas situações que são descabidas. Até 1995, presunção legal, um direito que simplesmente pode ser exigido. Carteira profissional, filiação ao sindicato, contrato de trabalho, enfim, a prova do trabalho. E o enquadramento é por simples, enfim, comparação com a categoria profissional. Não tem a exigência de laudo, enfim, é uma presunção da lei, feita pela própria lei, de que ali é uma atividade especial e gera o direito à aposentadoria especial. Ao contrário, até a jurisprudência também já trabalhou a ideia de uma equiparação, algumas outras situações equiparadas. Então, por exemplo, o tratorista, por equiparação, teria direito também a esse mesmo enquadramento. Ele, claro que não é um motorista rodoviário, mas por equiparação, por comparação, ele também teria direito à configuração de atividade especial, enfim. E, portanto, é um caminho interessante também. Essa é a súmula 70 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que cuida de matéria previdenciária. Então, um aspecto importante. Claro que nem toda a atividade profissional de motorista é possível que se leve a essa compreensão, a essa comparação. Então, tirei alguns exemplos aqui da jurisprudência.
Motorista particular, normalmente a jurisprudência entende que não é atividade especial. Motorista, enfim, ainda que seja qualificado, mas motorista de carro, enfim, motorista particular não seria atividade especial. A jurisprudência traz algumas limitações. Motorista vendedor, né, um representante comercial, também não é uma ampliação necessária, possível, perdão, não é uma ampliação possível. Mas até 95, pessoal, a categoria dos motoristas profissionais tem um direito líquido e certo. A lei traz esse direito. E sem condicionamentos, sem exigência de laudo, de habilitação profissional, de, enfim, tamanho de caminhão. Tá? A própria lei diz, é atividade especial, então, ponto, o direito deve ser exercido, ele tem que ser aí, enfim, praticado, o INSS não pode se opor, a jurisprudência não pode se opor. De 95 para frente, como eu falei para vocês, há a necessidade de uma prova concreta de cada trabalhador, de que cada um deles esteja exposto aos tais agentes nocivos. Até 95, a atividade especial se prova pelo simples enquadramento profissional. Sou da categoria dos motoristas profissionais, portanto, a minha atividade especial. Daí para frente, a legislação passa a exigir a prova concreta e individual da exposição aos tais agentes nocivos. A profissão não mudou nada. A profissão é a mesma. É o mesmo caminhão que ele dirigia até 94, o mesmo ônibus, não mudou nada, mas a lei mudou. Daí para frente, há a necessidade da prova específica, individual, enfim, da exposição aos agentes nocivos. Isso, como eu falei para vocês, de fato dificulta a comprovação da atividade especial, a obtenção da aposentadoria. É notório. Mas ainda assim, na questão dos motoristas profissionais, a jurisprudência tem alguns elementos bem favoráveis, bem aí, enfim, favoráveis à obtenção